Lorival Santana, vem para cá, Lorival Santana. Estava acompanhando com certeza a conversa da Amanpour com o porta-voz do Kremlin. Lorival, tem um certo grau de descolamento da realidade e de disfarçatez em comunicar, né, exatamente qual seria a mensagem do governo de Vladimir Putin, que é um tanto quanto chocante ali, né? Falar, não, o que nós queremos é... Ela pergunta... Tá, qual é a ideia tática? Qual é o objetivo tático em Mariupol? A cidade que está 90% no chão, cinzas, virou cinzas. Não, é tirar os nazistas de lá. Então tinha 450 mil nazistas em Mariupol, não sobrou nada, né? Assim, é um discurso que não para de pé. Eu vou pedir para você de novo trazer os dados, porque sempre vem a argumentação sobre o batalhão Azov, a argumentação sobre a incorporação de grupos de extrema-direita ao status de defesa da Ucrânia como justificativa para o que está acontecendo, ou como se, de fato, esse fosse o objetivo, né? E não um ataque em todos os quatro cantos da Ucrânia, que está colocando a cidade de Mariupol, por exemplo, não é nem de joelhos, né? É na cova mesmo, é uma cidade que muito provavelmente não vai nunca mais ser o que era antes, Lorival. Boa tarde. E o Dmitry Peskov, conhece como ninguém a cabeça do Vladimir Putin. Ele está com ele praticamente desde o início desse regime de 22 anos. Ele é bastante veterano. A própria Amanpour o entrevistou em 2015, por exemplo, no calor da outra crise, né, quando a Rússia invadiu e anexou a Crimeia e também ajudou os separatistas a tomar parte de Lugansk e Donetsk. O batalhão de Azov foi criado exatamente naquele contexto, em 2014, quando a Rússia iniciou essa incursão na Ucrânia para impedir a Ucrânia de ter um governo independente que queria se tornar parte da União Europeia. Esse foi o gatilho, não foi a OTAN. Já naquele período não havia cogitação mais de a Ucrânia ser parte da OTAN. E aí o batalhão de Azov, ele chegou a ter 2.500 soldados, combatentes, que lutavam ali exatamente para impedir que Mariupol fizesse a conexão terrestre entre a Crimeia e a Rússia, e entre esses territórios de Donetsk e Lugansk, que são ocupados desde então pelos russos. E até hoje a Rússia não conseguiu fazer essa ligação. Mas o batalhão é apenas uma pequena parte desse componente militar que defende Mariupol. São 2.500 soldados que foram assimilados, absorvidos pela Guarda Nacional, que é um corpo das Forças Armadas, e não é nem o corpo principal. Naturalmente, a Ucrânia tem o Exército, tem a Marinha, tem a Força Aérea, tem os fuzileiros navais, tem as Forças Especiais e tem a Guarda Nacional, que é uma guarda mais territorial, né? E aí esse batalhão, segundo os líderes neonazistas, tem de 10% a 20% de pessoas que se declaravam neonazistas na época, ou seja, entre 250 e 500 pessoas. E esse grupo neonazista criou um partido chamado Corpo Nacional, que disputou as eleições de 2019, teve 2% dos votos, não elegeu nenhuma cadeira no parlamento, não tem nenhuma participação no governo ucraniano, 2%. Né? A Alternativa para a Alemanha, o partido nazista, neonazista na Alemanha, teve 13% dos votos nas duas últimas eleições. Eu vou pegar aqui a Deutsche Welle, que é um veículo super tradicional na Alemanha, retratou num perfil muito bom, né? Como a Alemanha assistiu absolutamente chocada, né, a eleição de um prefeito neonazista. E eu vou trazer aqui agora a cidade e a data. Achei já, foi em 2019, né? Vereadores do partido da Angela Merkel, que ainda estava à frente, né, protestaram. Foi eleito um membro do ultranacionalista NPD para comandar uma cidade perto de Frankfurt. Muita gente foi à justiça, inclusive,
para tentar anular a eleição. O novo prefeito de Waldsiedlung. Isso foi na Alemanha. A Alemanha que viu o horror dos nazistas. A Alemanha que se penaliza até hoje. Onde é crime você defender os nazistas. Ainda assim houve. E ninguém defendeu a invasão da Alemanha ou da Marine Le Pen. Saiu recente ontem, Lorival, pesquisa mostrando como estava ali o avanço da extrema-direita na França? Sim, e que teve 36% dos votos na última eleição, no segundo turno, né, da última eleição. E a Frente Nacional foi um partido criado no regime de Vichy, no regime nazista, não neonazista, mas nazista. No ano passado, o presidente Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto uma deputada do Partido Alternativa para a Alemanha, que é neta do ministro das Finanças do Hitler e que é uma neonazista também. Foi recebida no Palácio do Planalto. Enfim, como você disse no início do programa, quer dizer, no mundo inteiro existe esse problema, né, desses neonazistas, ultranacionalistas, ultraconservadores, direitistas, que aumentou com a globalização, enfim, camadas da população que se sentiram excluídas e que são manipuladas por esses pensamentos extremistas. Louri, chega a informação agora para a gente da agência Interfax. Ela é, salvo engano, uma agência ucraniana. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar de maneira virtual da reunião de cúpula da OTAN que vai acontecer nesta semana. Atenção, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai participar de maneira virtual da reunião de cúpula da OTAN. É uma forma da OTAN, claro, simbolizar que está ao lado dele, mas também pode soar como provocação à Rússia, né, Lorival? É que essa reunião ela é crítica para o destino dessa guerra, é o que vai ser tratado realmente, que é a forma de prover a Ucrânia com os sistemas de baterias antiaéreas, sobretudo os S-300, mas também outros sistemas de fabricação russa, né? Então vai ser discutido para evitar aquele fiasco daquela tentativa de entrega dos 24 MiG-29 da Polônia por meio de uma base na Alemanha, uma base americana, que acabou não dando certo. Dessa vez eles vão conversar pessoalmente para organizar essa entrega dessas baterias S-300, que tem um alcance muito maior do que os Stingers que os Estados Unidos deram para os ucranianos. Porque aí tem também o seguinte, quer dizer, a Eslováquia, por exemplo, que está disposta a dar um sistema inteiro de S-300 para a Ucrânia, quer que os Estados Unidos, então, em troca, forneçam, substituam esse equipamento pela bateria antimísseis Patriot, né, que são baterias avançadas dos Estados Unidos, que têm a capacidade de interceptar os mísseis e aviões russos, porque a Eslováquia vai ficar desguarnecida ao entregar esse equipamento. Da mesma maneira, a Polônia queria receber os F-16 americanos para substituir os MiG-29. Então, existe um interesse também de modernização do equipamento desses países do leste europeu, de não ficar desguarnecidos, mas, ao mesmo tempo, ajudar a Ucrânia a conter a Rússia, Daniela. Deixa eu fazer uma correção. A Interfax é uma agência independente da Rússia, não da Ucrânia. Diga. Tem nas duas. Tem na Rússia e tem na Ucrânia. Essa é a da Rússia. Mas a nossa super editora me informa que é a da Ucrânia. Desculpa, a da Rússia, não a da Ucrânia. Tá bom. Então, está feita aqui a correção. Interfax, agência independente de jornalismo da Rússia, é quem publica que o presidente Volodymyr Zelensky vai participar virtualmente dessa reunião da cúpula da OTAN.